A senhora pode se aposentar? Então, se a senhora se aposentar daqui a 6 anos, a senhora pode se aposentar com a regra de hoje, tá certo? Com os direitos de hoje, ok? Mantém os direitos de hoje. Se a senhora trabalhar mais tempo, a senhora vai ter mais idade e vai ter mais tempo de contribuição, sua condição maior. Se puder e quiser, ou quiser e puder, tá certo? Então, essas pessoas estão. Uma das coisas que as pessoas estão dizendo é: então todo mundo que tem direito adquirido não muda nada, fica tranquilo. Mas não é esse o problema. Fora a questão da correção, que a gente vai mudar daqui para frente, porque se hoje tem um piso no salário mínimo, depois você vai deixar de ter. Tem outra coisa: o governo está entendendo que pensão por morte, ou seja, a viúva, aquilo não é aposentadoria, que aquilo lá é um benefício que ela recebe, tá certo? Pelo seu trabalho do marido. Eles estão usando a palavra, é um seguro. Essa pessoa agora não vai receber mais o valor de aposentadoria com o piso do salário mínimo. Vai ser 50% mais 10% por cada dependente que ela tenha. E na medida que um dependente se emancipar, ela vai perdendo aqueles 10%. Então imagine alguém agora, tá certo? Está com viuvez. E ele está recebendo lá R$4.000. Agora você é metade do salário mínimo. Se vire. Ó, de um lado para o outro. Então, primeiro grupo, direito adquirido, pelo menos em aposentadoria, não. Se você se aposentou, eu vou terminar aqui o negócio, vocês vão fazer as perguntas. Eu entendo que não. Então, o primeiro grupo é o chamado grupo do direito adquirido. Em aposentadoria, não em pensão por morte, etc., se mantém os direitos que existem. E outro, né? Mesmo para esse grupo, se você recebe uma pensão por morte, uma aposentadoria, você vai ter que escolher um dos dois. Tá certo? Você vai escolher qual dos maiores. Você vai ter que abrir mão do que é. Tá certo? Mas a aposentadoria, porque normalmente as pessoas chegam nesse momento, não mexe, descontinua como está. Não é, tem umas coisinhas, né? Mas a aposentadoria, ok, esta continua do jeito que está para quem tem direito adquirido. Sou professor, eu tenho 25 anos de contribuição, né, e tenho 56 anos, posso me aposentar, tá certo? Então eu consigo sair dessa, mesmo que a Constituição mude, eu consigo manter o direito. Esse é o primeiro grupo. Esse é o grupo que está melhor. Tá certo? Vem o segundo grupo. Porque quais são as 3 características básicas dessa reforma? É o tempo de contribuição, mínimo de 25. O tempo mínimo de idade é os dois juntos, 70 anos. Vou exagerar para ficar claro. Né? Mas vai ser a realidade de algumas pessoas. 70 anos de idade, contribuiu 20, bloas. Hoje o salário mínimo, amanhã não se sabe. Tá certo? Essa é a primeira. E a terceira característica a que eu estou mais pé da vida, né? Que eu não tenho 50 anos de idade, é a regra de transição. Ok? E qual é a regra de transição da proposta? A brincadeira, veja bem, né? Só antes de entrar na regra da proposta. Se eu sou homem ou se eu sou mulher, eu tenho que trabalhar 25 anos. Se eu sou homem ou se eu sou mulher, eu tenho que me aposentar com 65. Perde a diferença de gêneros, certo? Quando o pai fica doente, quem é que atende o pai? Ou quando o pai morreu, ficou a mãe vai ficar com a família. Fica quem? Com o filho homem ou com a filha mulher? Certo? Filha mulher. Quando o marido está doente, quem é que cuida? Filha mulher. A esposa. Quem é que cuida? Quem trabalha em casa, com dupla jornada, com tudo mais, não existe mais diferença de gênero. O governo argumenta isso para dizer que, olha, não pode mais tutelar, que tem uma igualdade no mercado. Engraçado, quando ele quer tirar direito, ele não precisa mais tutelar. Mas o FGTS, você só tira se for demitido, o dinheiro é seu, mas está sob a tutela do governo. Isso para mim, eu passo a chamar de esquizofrenia jurídica. Ou seja, tem momento que eu vou justificar que é preciso tutelar. Eu vou ficar com seu dinheiro, você só recebe se você pedir demissão, você não recebe. Se você for demitido, aí o dinheiro que é seu, ele doa. Parece até século XIX esse negócio, né? Mas aí eu preciso lhe tutelar. Agora, não. Na hora da Previdência, tirar o direito, eu não preciso mais tutelar. Não. Mulher, a condição, agora ela se arranja com o marido, arranja as organizações, né, na cultura latino-americana, e vai se aposentar com 65 anos de idade. Vamos passar agora para a regra de transição. O que é regra de transição? A regra de transição em toda emenda constitucional, ela é feita para atender o quê? Aquilo que em direito chama-se quem tem expectativa de direito. Ok?
Então, eu não estou com um direito adquirido, mas eu preciso chegar à condição. Eu estou com a expectativa, já trabalhei um certo tempo, eu preciso chegar até lá. Então, eu preciso atingir. Só que o governo acaba definindo arbitrariamente quem é que está sob expectativa de direito e não está. Então, Wagner Alves aqui, por exemplo, trabalhou por 20 anos. Tá certo? Não tem 50 anos, é um homem e não tem 50 anos de idade. Fora de regra de transição. Quando eu surgi, entrei na minha carreira, eu tinha expectativa de ter o direito administrativo público, ter aposentadoria X dessa forma, o tempo de contribuição. Quando eu chego no meio do caminho, é como se eu jogasse, preparei um time para jogar o Campeonato Brasileiro, homens, né, que estão aqui presentes. Joguei o campeonato no primeiro turno, quando eu sou avisado, vou entrar no segundo turno, não, a regra é outra. Pô, eu montei o meu time para regra valendo 3 pontos, gol é desempate, etc. Agora mudou a regra toda no meio do campeonato. Tá certo? Isso é justo, isso tem sentido. Se fosse para alguém que está no primeiro e segundo ano de trabalho, vá lá. Você tem 20 anos, mais de 20 anos como eu, e eu não tenho 50 anos de idade, estou fora da regra de transição. É o meu caso. Tá certo? No nosso caso e meio mundo que está aqui. Né? Então, o que é que acontece, Eduardo? A regra de transição diz o seguinte, você tem que ter, se você tem 50 anos, ou se você for homem, 50 anos ou mais, ou se você for mulher, 45 anos ou mais, você vai ter que pagar um pedágio de 50% do tempo que restava. Então, você ia se aposentar em 6 anos, segundo a regra atual, ou por tempo de contribuição, ou por idade, mesmo que essa regra lhe desse desconto, mas você teria o do fator previdenciário, mas você teria esse direito. Bom, se você tinha esse direito, você agora vai ter que trabalhar os 6 anos, mais a metade de 6 anos. Metade de 6 é 3. Você vai ter que trabalhar 9 anos. Teria que trabalhar 6, agora vai ter que trabalhar quase uma década. Tá certo? Isso é a regra de transição. Então, se é mulher de 46 anos de idade, 47, 52, você tá não se aposentou? Quem é que está nessa regra? Não, eu, né? Cristiano, quantos aqui estão nessa questão da regra? Quem tem mulheres acima de 45 e homens acima de 50? Né? Mulheres acima de quê? Mulheres acima de 45. Esse cara é torturador, né? Obrigando mulher a dizer em público a idade. Eu não quero um sujeito desse. Eu sou mulher, não quero um cara desse me torturar de jeito nenhum. Né? Ah, tá. Obrigando as pessoas. Né? Do lado. Né? 45, homens acima de 50, mulheres acima de 45. Então você tem que pagar um pedágio disso lá. É agora que vem. Tá certo? Então, vamos revisar? Nós temos um primeiro grupo, que é o grupo do direito adquirido. Quem já está aposentado ou quem tem direito a se aposentar. Primeiro grupo. Tá certo? É o grupo que está melhor. Esse é o que está bem para a regra. Tá certo? Nós temos um segundo grupo. O grupo que não tem direito adquirido, não está aposentado, nem tem direito de se aposentar, mas tem, quando é homem, mais de 50 anos de idade, e quando é mulher, mais de 45 anos. Não interessa o tempo de contribuição nesse caso. Ou tem mais de 50 ou não tem. Se você tiver 49 anos, 11 meses, 29 dias no dado da aprovação, você está fora da regra de transição. Se você achou ruim a regra de transição, eu vou mostrar agora como é o mundo de quem não está na regra de transição. Um exemplo de uma professora, tá certo? Como eu usei um exemplo em 3 lugares da PLB semelhante, eu criei um especial para vocês, tá certo? É para vocês, eu vou usar esse mesmo número lá em Serra Preta. Olha, depois eu ajudo vocês a esmurrar esse camarada no canto ali no corredor. Olha, eu tive coração de Maria e fiquei surpreso que os professores tinham dificuldade de falar em público, né? Infelizmente foi o contrário. Atrasou o início lá por causa do material, tinha muita gente querendo perguntar e ir embora. Agora eu quero saber aqui, você é Santo Estevão, essas pessoas têm professores que estão lá lidando com 40 alunos, têm dificuldade de falar em público. Tem, professora? Não. Tenho 35 anos e vou fazer 15 anos de contribuição. Ah, vai ser linda com você.
O seu vai ser mais lindo que esse exemplo que dá. Ó, vamos passar agora para o exemplo, né? Primeiro grupo, direito adquirido. Segundo grupo, regra de transição, 40 aos 45 se mulher. Tá certo? Terceiro grupo, quem não tem 50 anos de idade se homem e não tem 45 anos de idade se mulher. É uma maravilha, gente. Vamos passar. Vocês vão entender porque eu quis dar o nome desse negócio de pós-escravidão, né? Esse foi o exemplo que eu dei da outra vez. Vamos passar esse. Vou usar o exemplo especial para vocês aqui, né? Olha, esforço ali para ver. Vamos olhar isso aqui? Exemplo de uma professora. Digita lá, não consegui pegar, acabei fazendo no lápis. Uma professora que começou a trabalhar, olha só, hein? Porque hoje, se você começou a trabalhar em outra área, mas a maior parte do seu tempo foi como professor, você tem como fazer um mixzinho do seu INSS com a sua idade, tá certo? Lá depois, na regra de transição, não terá essa possibilidade, porque ela converge o regime próprio para se tornar semelhante ao regime geral do INSS com o teto do INSS, tá certo? Uma professora que ela tem 40 anos de idade, mas ela começou a trabalhar aos 20, tá certo? Quanto tempo de contribuição essa professora tem? Ela tem 20 anos de contribuição. Ela não se aposenta pela contribuição do salário cheio e não se aposenta também pela idade que ela tem. Quanto faltava para ela se aposentar, já que a Constituição diz o seguinte, as pessoas devem se aposentar com 35 anos, mas o professor tem direito de se aposentar com 30, tá certo? E a professora mulher com 25. Você deu outro exemplo também, que tem os trabalhadores, merendeiro, agente público. Certo, mas vamos, né? Aqui que está no papel, os outros vai ficar fora do papel. Eu estou aqui com 20, então 40 anos de idade, eu comecei dos 20, não parei, não fui desempregada, ou trabalhei numa santa escola privada, onde eu nunca saí de lá, tá certo? A professora do meu filho, do infantil, estava lá em Feira de Santana, ela já me informou que está no município, já não continua lá no João Paulo I, né? É difícil alguém ficar muito tempo, às vezes, escola privada, né? Mas ela está lá, 20 anos contribuindo, tem 45, faltariam mais 5 para ela chegar aos 25 anos de contribuição, ok? Vamos passar ao próximo lado. Como ficou a vida dela depois disso? Da transição. Primeiro, ela está na regra de transição? Por quê? Porque ela tem menos de 45, ela tem 40, 40 é menos que 45, tá certo? Então, o que acontece? Faltava quanto tempo para ela se aposentar? 5 anos. Agora, ela tem que atingir o que, segundo a nova regra da proposta? Não. Ela tem que ter 65 anos de idade. Ela tem que... entenderam? Ela tem que ter... Cristiano não entendeu. Ela tem que ter 65. Ela atinge o tempo dela com mais 5 de contribuição. Mas é um e outro. Tem que ser os dois juntos. Ela tem 45 agora, mas ela não tem 65. Ela tem 25 de contribuição, mas não tem mais 65 anos de idade. Agora, ela tem que trabalhar 5 vezes mais do que tem que trabalhar. Ela ia sair de 5 para 20, tem que trabalhar mais 25 anos. Meus amigos, vocês entenderam porque eu queria colocar o nome dessa palestra de pós-escravidão? Vocês entenderam porque deu vontade de colocar? Tá certo? A pós-escravidão se completa quando a gente fala do recurso que vai do trabalhador para os bancos. Tá certo? Então, vamos ver dessa forma. Eu tenho que trabalhar 5 vezes mais. De 5 para 25 anos. Viva e sobreviva com isso. Mas eu tenho mais informação. Segura. Não, deixa eu terminar aqui. Não terminei não, cara. O meu filme de terror não termina quando a cabeça corta não. Olha pra cá, gente.